Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês para mais uma tarde para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, que é explicado pelo Espiritismo, não é? Essa publicação de Kardec foi em 1864, logo após o Livro dos Espíritos, e tem sim o objetivo de esclarecer pontos que foram esquecidos, que foram mal compreendidos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, o capítulo Eu não vim destruir a lei. Esse é o capítulo que nós vamos ver hoje, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe uma sequência dos ensinamentos de Jesus que Kardec organizou, não é isso? E esse é o primeiro. Vamos ver o que trata. Eu não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos e a Era Nova. Então temos aqui uma ilustração, né, desses três espíritos muito importantes, que foi Moisés, né, Jesus e Allan Kardec. Primeiro, a figura de Moisés, que a gente já conhece de um modo geral, né, para quem já faz parte de outros segmentos religiosos, nossos irmãos que estudam o Velho Testamento, não é? E conhecem assim a figura de Moisés. E para a doutrina espírita há duas partes distintas com relação a Moisés. A primeira, que é a lei de Deus recebida por ele no Monte Sinai, por meio da sua mediunidade. Então a gente assiste num filme que Moisés subiu, né, e depois recebeu umas tábuas, né, como se fosse umas de pedra, né, uma tábua, né, umas coisas de pedra, e depois desceu ali aquele monte para mostrar, explicar os 10 mandamentos, tá bem? Mas, segundo a doutrina espírita, Moisés era um grande médium. Então fica difícil a gente imaginar que Deus vem diretamente a gente aqui. Ele simplesmente, né, procura designar, como foi o caso de Jesus, que ele veio aqui, nós sabemos, no Novo Testamento, explicar as leis divinas através do seu Evangelho, não é? Então Moisés, pela sua mediunidade, ele estabeleceu, colocou os 10 mandamentos, mas também ele colocou leis que ele criou à época, né? Uma lei civil, chamada também uma lei disciplinar. E nós sabemos que as leis de Deus são imutáveis para sempre. As leis de Moisés, elas foram criadas de acordo com os costumes e o caráter do povo daquela época, né? E vai se modificando conforme o tempo, como são as nossas leis aqui. Então vamos imaginar Portugal, lá no começo do século XIX, tinha algumas leis, não é isso? Hoje já são outras, a sociedade vai modificando, não é? Então vão se alterando também as leis, mas as leis divinas, elas não mudam. E aí, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que a gente, de modo geral, já conhece, mas vamos relembrar, né? O primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometeis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Repare que essa linguagem é uma linguagem simples, porque tem que ser entendida
por todos, não é? Então, essa é a lei de todos, né, os tempos e de todos os países, e tem, sim, esse mesmo um caráter divino. Todas as outras leis são estabelecidas por Moisés a essa época. E por quê? Porque o povo naquela época, nós naquele período, né, vamos considerar as nossas encarnações anteriores, o povo era muito rude e indisciplinado. Não dá para fazer uma coisa na época como foi Jesus, né? Aquele é o período do olho por olho, dente por dente. O povo era muito rude, então precisava de uma lei muito forte. Então Moisés, ele estabeleceu sua autoridade e inclusive ele atribuiu às suas leis origem divina, para que as pessoas pudessem respeitá-la. Então é assim, aquela ideia do Deus terrível, do Deus vingativo, não é? Se você não fizer isso, Deus vai te castigar, realmente. Não só você, como sua mulher, sua família, até seus descendentes. A coisa era muito rígida, não é? Porque era necessário naquele período. Bem, essa ideia de um Deus terrível já poderia impressionar os homens, né, ignorantes, não é? Porque o senso moral daquela época também era muito baixo, tá bem? Pouco desenvolvido. E aí veio Jesus, em outra época, né? O povo já melhorou a sua condição, já poderia, né, já entender muitas coisas. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele realmente não veio mudar os 10 mandamentos que foram colocados por nosso Pai, nosso Criador. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina, né? Diferente das leis criadas por Moisés, que eram transitórias, Jesus veio mostrar as leis de amor para com o próximo. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, não é? Das falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzidas a essas palavras que ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Repare como já, né, é outra coisa, já pensar no outro, não de maneira vingativa, não é porque se o fulano cometeu um crime, eu tenho que cometer um crime contra ele, me cortou meu dedo, eu também tenho que cortar o dedo dele, como se fosse uma coisa realmente, né, a lei da ação e reação aqui. E Jesus é amor. Jesus tem todo ele derrama amor, o seu amor incondicional, não aceitar as coisas divinas com medo, é isso? E ele próprio disse, né, o meu fardo é leve, né? E aí ele mesmo disse, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a com si mesmo, está aí toda a lei e os profetas. Ele resumiu aí, não é? Porque se realmente se a gente quisesse que fizessem para a gente, né, fazer para os outros que gostaria que fizesse para a gente não precisaria de muita coisa, né? Eu não quero furtar do meu irmão, porque eu também não quero ser furtado. Eu não quero violência comigo, então eu também não posso ser violento. Eu não posso plantar espinho e querer recolher frutos, não tem jeito, não é? Se eu quero receber frutos, eu tenho que plantar frutos. Isso então né, uma coisa bastante clara, bem objetiva. Por quê? Porque todos nós precisamos evoluir. E quando essa evolução é coletiva, um ajudando o outro, aquele que está em mais condições, em melhores condições, auxiliar aquele que está em dificuldade, todos crescem juntos, né? Então essa é a importância, né, desses ensinamentos de Jesus. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam enunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. O nascimento de Jesus, ele seguiu como se fosse assim, um roteiro anunciado. Existe um planeamento
da espiritualidade superior. Nas profecias, né, da vinda de Messias, Isaías profetiza que uma jovem pura daria a luz ao Filho de Deus. Isso está em 7,14, Isaías. Miqueias 5,2 profetiza que Jesus nasceria em Belém. Repara que, não é? Profetas já determinavam, mostravam, olha, ele virá, o Messias virá, não é isso? Jesus é um espírito puro que veio ensinar aos homens a verdade e a vida, né? E essa verdade não é simplesmente aqui a nossa vida terrena, nós temos uma continuidade de uma vida espiritual, não é? As coisas futuras que nos importam realmente é a coisa espiritual. Nós somos usufrutuários dos bens terrenos. Nós precisamos de uma casa, precisamos de roupa, precisamos às vezes de um automóvel para nos locomover. São bens perecíveis todos, como é o nosso corpo físico, que foi nos emprestado, não é? Que também vai perecer, mas o nosso espírito, ele foi criado por Deus e nós somos imortais. O espírito é imortal, tá bem? No entanto, Jesus, ele não disse tudo ainda, né? Porque mesmo assim, o povo da época também não entendia tudo. Os seus discípulos tinham mais conhecimento porque ficavam muito próximos a Jesus. Estavam ali, né? Bebendo daquela fonte, né? Primeira de Jesus. Então, seus discípulos conheciam muito mais do que o vulgo, né? O popular, tá bem? Mas nem tudo também eles conheciam, não é? Por isso que a importância que o Espiritismo, né, é o cristianismo redivivo, que é a terceira revelação que nós vamos ver mais para frente. Como todo planeamento do alto, o Espiritismo também veio no tempo certo. É a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec. Então repare, o povo está com uma condição moral, intelectual, não é? Na época de Moisés foi dado um ensinamento. Na época de Jesus, foi dado aquele ensinamento. Esses ensinamentos continuam todos, só que eles vêm sendo explicados de maneira mais clara, mais objetiva, sem mistérios, sem alegorias, que é o papel da doutrina espírita. O Espiritismo vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Kardec, orientado pelos espíritos superiores, estudou os fenômenos espíritas. Ele era um professor, era uma pessoa que tinha condições de fazer isso, não é? Ele organizou e catalogou esses fenômenos espíritas. A época dele já tinha as mesas girantes, não é? Que pelas mesas as pessoas faziam, mas faziam essas reuniões como se fossem brincadeiras. Nos salões de Paris, aquilo era uma brincadeira, vamos consultar os mortos, era tudo como se fosse, como eu vou assistir um filme, eu vou assistir às mesas girantes. E a mesa dava as pancadas com o pé, né? A letra A, uma pancada, letra B, 2 pancadas, sim, não, e conseguia-se fazer essas comunicações. Só que, evidentemente, isso aí, os espíritos que participavam disso, geralmente eram espíritos brincalhões, espíritos levianos, não tinha nenhuma responsabilidade. Mas com Kardec, que foi um trabalho planejado, né, planeado pela espiritualidade superior, a coisa começou a desenvolver e ele vai percebendo que existe não só as mesas girantes, vai sendo desenvolvida outras técnicas, né, da psicografia, a psicofonia, que nós conhecemos hoje, todas as técnicas de comunicação com o mundo espiritual. Então, uma das grandes contribuições de Kardec é mostrar que não existe o sobrenatural, não existe coisa sobrenatural, né? Os fenômenos espíritas, materializações, mediunidade, tudo é natural. Algo que poderíamos considerar um milagre, não é? É porque não conhecemos ainda.
Existem muitas forças na natureza que a gente ainda desconhece, né? Imagina no século XVII, né, lá na Renascença, século XVI, se alguém acendesse uma lâmpada, né, com energia elétrica, seria um milagre, bruxaria, né? E hoje é uma coisa tão comum para nós, não é isso? Mas na época era uma coisa, não é? Então, muita coisa foi criada, muita coisa fantástica, sobrenatural. Então, o Espiritismo veio mostrar que não existe o sobrenatural, não existe milagres, tá bem? Por que Jesus conseguia fazer as suas curas? Por que Jesus andava sobre as águas? Por que Jesus multiplicava os pães? Porque Jesus é um espírito puro, que consegue manipular as forças da natureza, a matéria. Por isso que ele conseguia fazer isso. E ele mesmo disse: vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muito mais. Né? Nós estamos ainda em construção como espíritos. Estamos aí, né? Posso dizer, nos inícios da nossa evolução. Mas um dia chegaremos a ser anjos. Podem acreditar que isso assim será. Porque os anjos que existem, os espíritos puros, não foram criados anjos por Deus. Foram criados como nós, simples e ignorantes, que foram desenvolvendo essa caminhada evolutiva até chegar no espírito puro. Bem? Então, o Espiritismo é considerada a terceira revelação, né? A lei, como já dissemos, do Antigo Testamento está personificada por Moisés, do Novo Testamento está personificada pela figura de Jesus. O Espiritismo, que é a terceira revelação, interessante, não está personificada em nenhum indivíduo. Não existe um líder do Espiritismo. Não existe, porque ela é a doutrina dos espíritos. Não foi criado por uma pessoa, né? A própria doutrina espírita, não existe uma hierarquia, como nós temos em outros segmentos religiosos. É isso? Nós temos nossos irmãos católicos, que tem a figura do Papa, que é o representante máximo, não é? Depois tem os cardeais, os bispos, existe toda uma hierarquia há muito tempo. Tá certo? E não estamos aqui querendo criticar isso, nada disso, né? As religiões são importantes, mas a doutrina espírita sabe que ela foi montada, né, foi organizada pelos espíritos, né, espíritos superiores, e foi organizado por Allan Kardec. Bem, então, é interessante que essas questões da questão da vida espiritual, Kardec não perguntou para um espírito só. Kardec utilizava vários médiuns, e geralmente médiuns jovens, meninas de 15 anos, 16 anos, que não tinham conhecimento de filosofia nem de ciência. Elas escreviam. Por quê? Porque os espíritos superiores escreviam através delas. E Kardec fazia uma pergunta aqui, né? Perguntava: que é Deus? Aí fazia essa mesma pergunta em outro lugar, em outro médium, em outro país. E percebia as respostas, aquelas respostas que batiam, ele considerava que ela era verdadeira, né? Isso quer dizer, é a metodologia científica que Kardec fez para poder organizar os seus estudos, a sua codificação. Bem? Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica, né? Os fenômenos mediúnicos, você precisa estudar isso aí, né? Ele sempre existiu nos médiuns, antes do Espiritismo. Né? A reencarnação também não é uma coisa do Espiritismo, já existia antes, nas antiguidades, né? nas culturas antigas, na Índia, né? Mas Kardec veio organizar isso, explicar para a gente o que é a reencarnação realmente, né? O que é a mediunidade, como é que a gente faz esse contato com os espíritos. Por isso que existe uma obra básica de Kardec chamada O Livro dos Médiuns, para quem quer conhecer mais sobre a mediunidade. É isso? Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou.
e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. O Espiritismo, meus irmãos, não é melhor que as outras religiões, nada disso. Todas são importantes, todas as religiões, uma vez que pregam a existência do Espírito, ou seja, uma consciência além do corpo físico, não é? E que existe um Criador Supremo, um único Deus, que é todo amor, inteligência e misericordioso. Tá? Então, os outros segmentos também pregam isso, né? As doutrinas cristãs e também não cristãs pregam, né? Que nós não estamos só nesse corpo físico, temos coisas além disso, né? Nós continuamos a vida do Espírito. Tá? Agora aqui vem uma coisa interessante, será que é possível aliar, né, a ciência e a religião? Como é que, né, que acontece com esses dois segmentos? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Nós precisamos das duas coisas. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Né? Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Não pode, né? É incompatível. Por quê? O problema do atrito que existe entre os religiosos e os cientistas é que eles se prendem na observação. Eles querem enxergar o mundo espiritual com as coisas materiais e muitas vezes as pessoas que lidam com a religião querem explicar aquilo pela ciência. Fica difícil, né? A ciência está ligada ao mundo material, né? Ao átomo, à energia atômica, né? Tudo que nós conhecemos dos corpos, etc, etc. Mas a lei, né? A questão da religião, da religiosidade está ligado ao espírito, né? É interessante. Então existe, né? Esse conflito e muitas vezes as pessoas recusaram a religião. Por quê? Porque não dava para ser explicado pela ciência. Então, se não posso explicar pela ciência, não existe. Isso é mentira. Nós percebemos que não é bem assim, né? Tá certo? Cada um quer enxergar sob o seu ponto de vista e não dá, tá? Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Para quem já conhece um pouco da doutrina espírita, sabe que o espírito não pode agir diretamente na matéria. Né? O espírito não pode chegar aqui e levantar aqui esse rato, né? Não dá para levantar. Precisa do corpo físico. Mas o corpo físico, ele também não pode estar ligado diretamente ao espírito. O que precisa? Do intermediário, que é o perispírito, que é um elemento, um corpo semimaterial. Tanto ele conversa, pode-se dizer, com o espírito, quanto ele conversa com o corpo físico. É isso? Então, o meu espírito fala, eu quero levantar esse objeto. Dá essa ordem para o perispírito dá essa ordem para o corpo físico, e o meu cérebro material levanta isso aqui, faz levantar isso aqui. Tá bem? Então repare, realmente ainda não podemos ver por meio de aparelhos, não podemos ver por meio de aparelhos materiais o espírito se desligando do corpo físico na hora da desencarnação. Não é? Imagina ali, a pessoa está na cama hospitalar, está desencarnando, né? A gente não vê nada. Mas imagina se existisse um aparelho que mostrasse o espírito saindo do corpo físico. Tá bem? Os médiuns videntes percebem isso, olham, observam isso, tá? No entanto, né, mesmo a gente não conseguindo ainda, através desses aparelhos, observar, diversos homens de ciência estão estudando essa questão da consciência estar fora do corpo físico. Já perceberam que o cérebro físico não é o produtor de pensamentos. Quem pensa é o espírito. Tá? O cérebro físico executa as suas ordens.
né? Os homens de ciência já sabem disso, muitos deles. Muitos são criticados, são até despedidos dos seus serviços porque estão falando coisa do espírito. As experiências de quase morte têm mostrado isso claramente. Que a pessoa que está, né, deu lá como se estivesse morta, é isso? De repente a pessoa volta e ela começa a contar coisas que viu. E tem coisas, meus irmãos, que não dá para você refutar. Existem coisas registradas que não dá para você falar, não, isso não existiu. Vou contar só uma, isso está registrado. Uma senhora foi levada para o hospital, né, já em estado assim, difícil de recuperação, chegou lá, teve uma parada cardiorrespiratória, morreu. O corpo físico está lá, lá no equipamento. Aí, passado alguns minutos, conseguiram, ela voltou. O que ela disse? Ela falou assim, olha, eu saí do meu corpo físico, eu olhei meu corpo ali, vi vocês tratando dele ali, tentando, né, recuperar o meu corpo. E outra coisa, eu saí mais, eu subi aqui, né, passei do teto, e eu fui lá adiante, tinha um telhado de uma casa lá, que tem um tênis, né, um pé de tênis, cortal, assim, que está jogado numa calha. Sapatilha. É, uma sapatilha, né, jogado numa calha. Todo mundo falou, bom, vamos lá ver, né? Dali do prédio ninguém conseguia ver, não dava para ver dali o objeto. Foram lá na casa onde que era, subiram e estava lá a sapatilha. Como que essa mulher conseguiu ver isso? Como que ela foi lá? Ah, foi o pensamento? Não sei. Foi o espírito? Não sei. Alguma coisa aconteceu. É isso? É isso que tem que ser estudado. É esse que é o papel da ciência, né? E atrás desse fenômeno, ver o que aconteceu, tá bem? Existe realmente aí muita pesquisa já sobre as EQMs, né? Que vale a pena. Existe quem assiste o YouTube está lá, né? Afinal, quem somos nós? Não é isso? Que é um canal que fala sobre as EQMs, feito por um físico, tá? É importante conhecer essas coisas, não é? Instruções dos Espíritos, a Era Nova, o que eles dizem? Eles mais ou menos falam, né? Eles vêm reforçar aquilo que já foi explicado, só que agora vem diretamente por eles. O Espírito israelita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Olha só, né? Já comentamos, né, a importância de Moisés, que Jesus abriu a era do amor, né, aproximar-se os homens, tornar-se, né, como se diz, tomá-los como irmãos, por meio das lições do Evangelho. São chegados os tempos que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus, que é uma das leis divinas, a lei do progresso. Tudo evolui, tudo é dinâmico, o universo é dinâmico, se movimenta, os astros se movimentam, os rios correm, não é? Tudo é dinâmico. Nós não podemos ficar estagnados nas nossas ações, nós temos que acompanhar isso, né? E o Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, vem esclarecer os pontos, como já dissemos, né, que ainda ficaram obscuros. Sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, o Espírito Emmanuel deixa uma mensagem intitulada O Sublime Triângulo. Tá? Então é interessante que a doutrina espírita tem esse caráter, esse tripé, não é? Ciência, religião e filosofia. Com a ciência, asseverou o grande missionário, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Razão. Com a filosofia, afirmou o peremptório, nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Com a religião, disse bem alto, fora da caridade não há salvação. Isso aqui está na obra Fonte de Paz, Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tá? Emmanuel está dizendo isso. Continua, abracemos em nossa fé o trabalho paciente da pesquisa honesta
e a construção do entendimento, para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos no serviço aos outros e que significa a nós mesmos. Em suma, instruamo-nos e amemo-nos uns aos outros, descerrando o coração ao sol da boa vontade infatigável e incessante, e o Espírito da verdade nos tornará na terra por instrumentos úteis na edificação do reino de Deus. Por que diz? O Espírito de verdade nos tornará na terra por instrumentos úteis na edificação do reino de Deus, porque nós somos, posso dizer assim, auxiliares da criação. Nós somos. Quando nós auxiliamos alguém que está em dificuldade, nós estamos representando, posso dizer ali, Deus. Não que a gente seja Deus, mas estamos a serviço dele, não é? Auxiliando alguém, coisa que está próximo de nós. Tá certo? Então repara que nós participamos sim, quando fazemos as coisas construtivas, de elevação, de melhoria de um grupo, de melhoria da família, de melhoria dos alunos, todos os papéis, né, que nós representamos na sociedade, nós estamos contribuindo para a criação divina, porque nós somos os seus filhos, os filhos de Deus. Não é? E aí, eu vou encerrar, né, lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso foi escrito no Evangelho segundo o Espiritismo pelo Espírito de Verdade, em Paris, 1860. Repare que essa mensagem que eu li é importante. Antigamente os profetas vinham falar das coisas de Deus. Os profetas vinham ensinar, olha, tem que ser assim, o mundo do reino de Deus é assim, é assado. Explicavam. Hoje, com o Espiritismo, as pessoas que estavam aqui, como nós, desencarnaram, viram o mundo espiritual e contam para nós através dos médiuns. Não precisamos, posso dizer, mais dos profetas. É isso? Não que eles não sejam importantes, mas teve uma época que mais importante. Hoje, os espíritos vêm dizer para nós. E espíritos que vêm mostrar realmente, espíritos familiares, né? A importância de uma mãe que seu filho desencarnou novo, jovem, e recebe uma carta psicografada, como tem, né? As cartas das mães de Chico Xavier, pode-se dizer, né? Tem até um filme chamado As Mães de Chico, onde a mãe recebe uma carta e vê ali que é o seu filho. Ele veio contar que ele encontrou lá o seu bisavô, a sua avó. É isso? Isso é o quê? Consolador. É outra característica da doutrina espírita. A doutrina espírita, além de explicar, ela é consoladora. Imagina a alegria de uma mãe reconhecer ali o seu filho, que ele continua vivo, que vem abraçá-la quando pode, que a vida continua do outro lado. Tá bem? Então é isso, meus irmãos, é hoje a reflexão de hoje, né? Seria interessante que ainda não tem, pudesse ter o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, para poder ler, né? Pelo menos uma vez por semana, reúne os familiares, lê um trecho do Evangelho, né? Isso vai melhorar, né? Como diz o Espírito da Verdade, espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. É o conhecimento que a gente pode ter através da doutrina dos espíritos. Isso vai melhorar o nosso ambiente doméstico, as pessoas que ali frequentam, né? A nossa casa vai ter a presença de benfeitores espirituais. Tá? Essa é a importância do Evangelho no lar. Muito obrigado.